É com grande prazer que participamos da 15ª Mostra Científica da ESCS do Programa de Iniciação Científica PIC 2021. O título do nosso projeto é Métodos de Validação de Protocolos, uma revisão integrativa. Eu sou a Francine Salapata Freiberg E eu sou o Raniel Medeiros Lima. e fomos orientados pela Kátia Rodrigues Menezes. Para introduzir esse assunto, consideramos interessante trazer que a enfermagem é orientada pela taxonomia do cuidado e seu viés de aceitação é finalístico em relação a protocolos a serem seguidos. Notadamente, a aplicabilidade e a oferta de cuidados na área de enfermagem são baseadas em sequenciamento lógico para a tomada de decisões. Nesse sentido, o avanço de inúmeras técnicas, o profissional precisa estar ciente sobre os princípios científicos que eles são inerentes. Desse modo, é necessário que o profissional esteja pautado na prática baseada em evidências, uma vez que é indispensável conhecer o limiar de diferentes evidências para a excelência de resultados positivos na assistência. Dessa forma, a vasta gama de informações e o grande campo de atuação dos profissionais na área da saúde é indispensável a criação de determinantes lógicos para a atuação, sendo eles os protocolos, que, somados à prática baseada em evidências, necessitam da validação de conteúdo para que se tornem fidedignos. O objetivo desse estudo foi identificar os métodos de validação de protocolos mais utilizados na literatura nos últimos 10 anos. Como método, trata-se de uma revisão integrativa da literatura que estruturou-se em 6 etapas. São elas: identificação do tema e definição da questão de pesquisa, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Foi utilizada a base de dados Lilacs e BDENF para critérios de inclusão. Adotou-se artigos disponíveis na literatura que versassem sobre a validação de protocolos, escritos em português, inglês e espanhol no período de janeiro de 2011 a maio de 2021, e para critérios de exclusão adotou-se publicações como teses, carta ao editor, textos de opiniões, editoriais e revisões bibliográficas. Esquematizando os resultados, partimos da pergunta norteadora da pesquisa: quais as quais os métodos de validação de protocolos apresentados na literatura? Sendo assim feita uma pesquisa na BZS com os descritores Estudos de Validação, Protocolo e Enfermagem, conectados pelo operador booleano END, usando os filtros português, inglês e espanhol já citados, tipo PDF e temporalidade de janeiro de 2011 a maio de 2021, resultando num total de 129 pesquisas. A primeira análise foi feita com a leitura e exclusão por falta de similaridade, duplicidade e falta de indexação do arquivo, resultando no total de 74 artigos que foram excluídos. 13 também foram excluídos por duplicidade e falta de indexação, resultando em 42 artigos selecionados. Realizando a segunda análise, foi feita a exclusão por falta de indicadores de validação de protocolo, somando 22 artigos que foram retirados, destinando ao computo final 20 artigos para a amostra que foi feita nessa pesquisa. Dentro de um contexto institucional e de saúde, os protocolos são imprescindíveis para a execução de qualquer tarefa. Essas recomendações se baseiam em evidências científicas, na avaliação tecnológica e econômica do serviço de saúde e na garantia de qualidade do serviço prestado. Assim, a maneira como os dados são coletados devem refletir a realidade e a confiança de indicadores. A prática baseada em evidências necessita de dados tidos como corretos para a ótima execução da tarefa, conquanto sua validação é salvaguarda para que ele passe a ser um instrumento fidedigno àquilo que se quer desempenhar com segurança. Dessa forma, um protocolo pode ser dito como uma diretriz guia de qualquer atividade. Então, logo, a validação é a chave mestre da ratificação da prática baseada em evidência. Nesse sentido, o protocolo é respaldado pela prática baseada em evidência após a adoção de método que garanta a validade e a acurácia de tais evidências para a prática profissional de determinada tarefa, sendo dessa forma a prática baseada em evidência ou o que sustenta a validação e a adoção de protocolos na assistência. Assim, as técnicas e os métodos utilizados são contextualizados em duas etapas de acordo com a literatura, sendo eles decorrentes de uma revisão bibliográfica e, por conseguinte, a validação por parte de juízes por meio de algum método ou índice. Vale salientar que os estudos referidos nessa pesquisa não levaram em consideração a inclusão do AGRI2, que é uma ferramenta conhecida e renomada internacional, desenvolvida para a validação de protocolos, diretrizes e guidelines, e também já tem a sua formatação traduzida e adaptada para o uso no Brasil. Para essa pesquisa foi utilizado a adoção do IVC e da taxa de concordância e o índice Kaplan em apenas 6 pesquisas, sendo essas de alta relevância devido à sua acurácia e o IVC por ter sido utilizado em 9 pesquisas.
Contudo, a maioria dos trabalhos estudados nessa pesquisa utilizaram o método Delphi de validação, constando o n igual a 11. Vale salientar que em uma busca mais aprofundada foi possível buscar em 2020 uma constatação que há pouca incidência do método Delphi nos anos de 2011 a 2015, e destacou que a técnica Delphi figura em artigos após 2015, o que contraria esta pesquisa, visto que no ano de 2013 o estudo destaca a técnica Delphi como elemento indicador da validação do protocolo. É interessante citar que a técnica Delphi permite trabalhar com problemas complexos. Sua escolha pode ser justificada quando se pretende que um grupo de especialistas e pesquisadores dê sua contribuição para um problema mais complexo de pesquisa. Outro método de validação que se destacou foi o IVC, que trouxe alta relevância, sendo uma forma utilizada para a validação de contextos de saúde. Ele é determinado sobre a relevância e a avaliação da concordância entre juízes. Nesse interim, boa parte das pesquisas, que foi N somado igual a 9, determinaram um IVC com média de 80% para a concordância e construção dos protocolos. É interessante acrescentar que tal índice pode ser utilizado para a construção de cada etapa do processo de protocolo, desde a utilização para a validação de questionários e instrumentos até a efetivação das segundas etapas. Por fim, com esse estudo, concluiu-se que não existe um consenso sobre qual o melhor método para a validação de protocolo. Porém, evidenciou-se que para validar um protocolo é indicada a participação de especialistas e que seu critério para a seleção é determinado pela instituição ou por seus demais participantes. A validação por si só do método por seus participantes é insuficiente para uma validação de fato, e é indicado o uso de concordância e similaridade. Para isso, a maioria das pesquisas optou por utilizar IVC, sendo ele um determinante para a validação dos protocolos aliado ao método Delphi. Obrigada a todos.